Olá, meu nome é Inácio Diógenes, eu sou psicólogo, tenho especialização em dependência química e trabalho numa instituição que trata dependentes químicos, adictos de maneira geral. Eu queria primeiro passar um pouco para vocês a explicação do que é adicção. Muitas pessoas não conhecem esse termo, nunca ouviram falar do que vem a ser adicção. Adicção é uma doença crônica, progressiva, incurável e fatal. Ela acomete qualquer ser humano, qualquer pessoa de qualquer classe social, seja homem, mulher, de qualquer país do mundo, você vai encontrar adictos. O adicto, ele é uma pessoa que tem um problema de comportamento. A doença da adicção, ela é detectada através de sintomas comportamentais desde que o sujeito é criança, e isso se aflora na adolescência e na fase adulta. O que acontece? Hoje existem vários tipos de adicções. Existe a adicção por álcool, adicção por droga, adicção por jogo apostado, adicção por remédios, por comprimidos ou por medicações de maneira geral, adicções por comida, por compras no shopping. Existe uma série de adicções e para a doença da adicção existe tratamento. Só que a gente tem que tratar a base comportamental da doença. Em geral, o adicto é ansioso, ele carrega consigo uma compulsão, que é uma outra característica também da adicção. Ou seja, com o adicto, ou com o drogadicto, ou com o bebedor de álcool compulsivo, para ele ou é 8 ou é 80, na verdade, assim, ele é extremista. Tudo na vida do adicto é extremado, ele não se contenta com pouco, ele só quer se for tudo muito. Uma outra característica da adicção é a impulsividade. O adicto geralmente age muito mobilizado pela emoção, pelo impulso e em detrimento da razão, Ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. O adicto também ele tem uma característica muito comum, que é a de iniciar os projetos e não concluir. O adicto ele quer aprender inglês em 6 meses, ele quer se formar numa universidade em 6 meses, ele quer fazer um supletivo para as coisas que não trazem prazer. No entanto, a busca do prazer é tão grande no dia a dia dele, que quando ele vai em busca do álcool, da droga, a coisa é muito intensa. Outro sintoma do adicto é a intolerância à frustração. O sujeito que é dependente químico, dependente de álcool, que tem problema com adicção, ele geralmente tem muita dificuldade de internalizar o não. E o não é algo importantíssimo na vida do ser humano. O não é estruturante. A gente costuma dizer que uma criança que cresce sem nãos, é uma criança que poderá vir a ter dificuldades nessas questões de sintomas adictivos. Então o adicto tem muita intolerância à frustração, ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, no tempo dele, e tem dificuldade com o não. A gente vai ouvir sempre que existem diversos tipos de adicção. Adicção por jogo apostado, por álcool, por drogas, por medicamentos, e por alimento, por compras, certo? E cada vez mais o mundo está mais neurotizado, as pessoas estão mais sensíveis, vivendo um sentimento aflorado e buscando prazer, buscando se anestesiar. As substâncias procuradas pelo adicto, como a droga, o álcool, a medicação, elas trazem esse anestesiamento para o indivíduo. No entanto, o pós-uso é muito preocupante, porque gera uma depressão, um vazio, o sujeito fica sentindo a necessidade de uma nova dose, e aí é que está o grande risco do sujeito desenvolver a adicção. Você pode desenvolver a adicção de 2 maneiras. A primeira delas, existem hoje dados científicos, estudos avançados, de que a adicção ela é uma doença com componente hereditário, 54% de hereditariedade, ou seja, o sujeito nasce com uma base de comportamentos com predisposição a desenvolver a adicção. E a outra possibilidade é pelo uso abusivo. Se eu uso abusivamente uma substância, mesmo que seja lícita, como o álcool, ou ilícita, como as drogas, eu tenho uma grande chance de me viciar, de me tornar adicto por ela,
ao longo dos meses, dos dias e dos anos em que eu estiver usando essa substância. É muito comum hoje que as mulheres, como avançaram muito também no mercado de trabalho, as mulheres ganharam muito espaço na economia, na política, no mercado de trabalho, em todos os cenários que possa imaginar. No entanto, também houve um avanço dos números em relação ao consumo de álcool e drogas por parte das mulheres. Hoje, as mulheres são tão acometidas pela adicção quanto os homens. Infelizmente, a sociedade não alerta o adolescente, não alerta a criança, não faz campanhas, a mídia não faz uma campanha esclarecedora dos riscos que o álcool e as drogas trazem para a sociedade. E nós, profissionais da área de saúde, precisamos levar essa mensagem às famílias que fiquem atentas. Se o teu filho ou a tua filha teve mudanças repentinas de comportamento, sobretudo na adolescência, trocou de amizade, de repente chegaram pessoas diferentes que você nunca viu na sua vida, na sua casa, ele começou a trocar a noite pelo dia, passou a ter comportamentos agressivos, de ensimesmamento, de isolamento, investigue. Você, enquanto família, é responsável pelo seu familiar para que você vá investigar, compreender o que é que está acontecendo, porque o mundo lá fora, que a gente chama vulgarmente falando, é um mundo perigoso. De cada 10 pessoas, tem 8 para atrapalhar e 2 para ajudar. Então a gente precisa estar muito atento às companhias das pessoas que a gente gosta, né, aos comportamentos, ficar atento a sinais, porque a adicção ela dá sinais concretos, evidentes de que aquele ente querido está correndo risco. E nós, enquanto familiar, precisamos chegar junto, acompanhar de perto, conversar, entender a emoção daquela pessoa, a fase que ela está vivendo, para que a gente possa oferecer ajuda. A adicção não tem cura, mas tem tratamento. É possível ajudar uma pessoa que sofre com sintomas de adicção, que está tendo problemas com álcool e drogas. Não podemos dar as costas, precisamos ter o enfrentamento da doença. Você, família, que está detectando algum sintoma de adicção no seu filho, no seu familiar de maneira geral, é preciso que você tenha responsabilidade com aquela vida que corre risco. É fundamental que você converse, que você chame, que você oriente, que você perceba as atitudes do dia a dia, que você olhe, fique atento às companhias daquele teu familiar. O que é que mudou no dia a dia dele? O que é que mudou na rotina diária do seu familiar que te chama a atenção? Se ele está triste, se ele está ansioso, se ele não está comendo bem, se ele não está dormindo bem, se ele se queixa, se ele está agressivo, evasivo nas respostas, trazendo pessoas diferentes que vocês nunca viram para o convívio familiar. É importante ficar atento, acompanhar, perguntar e procurar entender, porque existe ajuda, existe um caminho de solução para aquela pessoa que sofre com sintomas de adicção. E esse caminho é através de especialistas. Se você está diante de um problema desse, não mascare, enfrente, procure um especialista, alguém que tem uma bagagem nessa área de dependência química, que trate alcoolismo, que trate drogas, que trate jogo apostado, porque também tem aumentado bastante a adicção por jogo apostado, mas não se omita enquanto familiar. Porque é muito importante quando a gente detecta no começo do uso de substâncias. Detectando no começo, eu tenho mais chance de tratar e tenho mais êxito no tratamento. A adicção não tem cura, mas tem tratamento, tem solução. É preciso pedir ajuda, é preciso enfrentar a doença.